internet, professor Davidson de volta para a gente trabalhar mais um tema importantíssimo, fazer uma super revisão, uma revisão que é total, galera. Vamos aprender, vamos revisar e aprender de novo para lembrar, porque eu sou o lembrador, tá? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho, ativa agora, ative o sininho, dê um like, comenta, compartilha com a galera, beleza? Não faça o download dos vídeos, senão eu não recebo nada, tá bom? Então faça o download, assista online esse vídeo. E agora a gente vai trabalhar um período importantíssimo na história do Brasil, né? Após a queda de Getúlio Vargas, né, em 1945, há um processo de redemocratização no Brasil. Nós tivemos dois processos de redemocratização. Um em 1945, após a queda de Getúlio Vargas, e um em 1985, após o regime militar do Brasil. Certo? Nós vamos ver aqui apenas esse período, que vai de 45, né, 46, quando o Dutra assume, e vai até 1964, quando há o golpe militar em 31 de março de 1964. Inicia o governo 1º de abril, dia da mentira. Bora lá. Período liberal, né? Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e Jango. Eis aqui as figuras centrais desse período. Bora lá. Universidade Federal Fluminense, visto que, de fato, a Constituição de 1946 estabeleceu normas e medidas para a instalação de uma estrutura democrática no país, dando ensejo a uma abertura do processo político nos 18 anos subsequentes, ao observador mais descuidado, a redemocratização pode parecer mais radical do que na realidade o foi. Tá? Uma citação de Maria do Carmo Campeiro de Souza. Com base nas afirmações contidas no texto, é possível afirmar que a redemocratização iniciada em 45 perdeu sua radicalidade por ter sido apenas um ritual político vazio de efetivos partidos. A redemocratização de 45 só pôde existir em função da criação de 3 novos grandes partidos políticos, totalmente independentes de vínculos com o Estado Novo, PSD, UDN e PTB. O retorno do pluripartidarismo e de eleições diretas foi superposto à estrutura herdada do Estado Novo, marcada pelo sindicalismo corporativista e pelo sistema de interventorias. A redemocratização foi radical devido à preponderância que teve junto a ela a União Democrática Nacional, UDN, partido formado com o beneplácito de Vargas. Tá? Então, aqui, essa redemocratização, ela não foi tão democrática assim, né? Ela teve intervenções do poder público, né? Por exemplo, no Dutra, ele perseguiu e colocou na ilegalidade partido de esquerda, Partido Comunista, o PCB, por exemplo. Tá? Mas na Constituição de 46, a nossa Constituição democrática, havia lá a permissão, a liberdade política, a liberdade partidária de ideias. No entanto, não aconteceu desta forma. Por isso que no texto diz que na realidade esse período não foi tão democrático assim, parecendo, né, ou trouxe de herança um período anterior do Getúlio Vargas. Até porque o Dutra era o general do Getúlio Vargas, então ele não era tão liberal assim. Tá? Então, o retorno do pluripartidarismo de eleições diretas foi superposto, tá, à estrutura herdada do Estado Novo, marcada pelo sindicalismo corporativista, ou seja, um sindicalismo que estava aliado aos grandes empresários e ao governo, tá, e pelo sistema de interventorias. Tá certo? Ou seja, havia uma liberdade na Constituição, mas na prática essa Constituição ela era superposta pelo poder do presidente. E sem se esquecer que estávamos no contexto da Guerra Fria. Justamente por isso é que a liberdade sindical, a liberdade partidária de esquerda não existia. Porque no contexto de Guerra Fria, os comunistas eram caçados. Os comunistas eram as bruxas. Tá certo? Beleza, então aqui fica a letra C de cavalo. 2. O populismo manifesta-se já
no fim da ditadura e permanecerá uma constante no processo político até 64. Tá? Francisco Belfort, o populismo no Brasil. A ditadura que ele está falando é do Vargas, ok? Do Estado Novo, que termina em 45. Pensando na existência do populismo brasileiro durante o período compreendido entre 45 e 64, esse poder pode ser caracterizado como um regime autoritário em que políticas sociais são extintas, sendo apoiado unicamente pela elite do país, um regime fundado em projetos de inclusão social, buscando a modernização da sociedade, liderado por líderes carismáticos, um regime socialista que pretendia abarcar com latifúndio no país e com o poder político e econômico das velhas elites brasileiras, um regime totalitário que pretendia acabar com a propriedade privada, passando todos os meios de produção para o Estado. Certo? Então, o que a questão está perguntando? Pensando na existência do populismo no Brasil durante o período compreendido entre 45 e 64, que é o período liberal, que é o período populista também chamado, ou período democrático, porque os votos retornaram, esse poder pode ser caracterizado como autoritário? É totalitário? É socialista? Não. Totalitário não. Socialista não. Tá? Autoritário também não. Ok? Então você pode ter dúvidas entre B e C. Um regime fundado em projeto de inclusão social, buscando a modernização da sociedade, liderado por líderes carismáticos? Sim. Líderes carismáticos. Isso é característica do populismo. Tá? O Dutra não era muito carismático, mas o Vargas voltou novamente. O JK é carismático. O Jânio Quadro é carismático. O Jango um pouco carismático. Tá? Então, esse período chamado de populista, tá? Nesta questão número 2, nós podemos marcar esta. Regime fundado em projetos de inclusão social, certo? Buscando a modernização da sociedade, liderado por líderes carismáticos. Ok? Quem começou tudo isso? O Vargas. Ele era ditador, mas era carismático também. Bom? Questão número 3. Lê o texto abaixo para poder responder à questão seguinte. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo condenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Carta Testamento de Getúlio Vargas. Tá? Quando ele cometeu suicídio, ele tinha escrito isso aqui. Isso aí ficou para a posteridade, para a história. Agora na questão, a carta escrita por Getúlio Vargas, antes de cometer suicídio, permite perceber algumas características do que se convencionou chamar de populismo. Entre as características do populismo, não podemos incluir. Então, é a errada. Qual é a questão errada, tá, sobre populismo? Paternalismo? É certo. Tá? O populista, ele é paternalista, ele passa a mão na cabeça. Pode até dar um tapa depois, mas passa a mão. A liderança individual sobre as massas, tá? A criação de uma legislação trabalhista, ó, lembra do Vargas, né? Criou aquele mundo de leis trabalhistas. A expropriação dos meios de produção dos estrangeiros é uma característica dos populistas. Tomar o meio de produção dos estrangeiros. A defesa do progresso econômico e social da nação. Tá? Qual é que está errada? A defesa do programa econômico e social da nação? Tá certo, não é essa. Tá? A criação de uma legislação trabalhista? Tá certo, não é essa. O paternalismo? Tá certo, não é essa. A liderança individual sobre as massas? Tá certo, não é essa. Tá? Qual é errada aqui? A expropriação dos meios de produção dos estrangeiros. Tá? O populista, ele não tira a propriedade dos estrangeiros no Brasil. Tá certo?
O Vargas fez isso? Não, não fez. Ele valorizou mais a indústria nacional, isso. Fechou um pouco não, fechou muito para as multinacionais, tá? O Dutra é populista? Era. Fechou? Não. Abriu a economia para as multinacionais, né? O Vargas, depois, na próxima eleição, ele fez as duas coisas. Valorizou as indústrias estatais, empresas estatais, mas permitiu a vinda de empresas estrangeiras para agradar a ambas alas parlamentares. O JK abriu o máximo possível, né? O Jânio Quadros também. O Jango já era mais nacionalista igual o Vargas, mas também assim, mesmo assim permitia. Tá certo? Então a errada aqui é isso aqui. Nenhum deles tomou a empresa que os estrangeiros instalaram aqui no Brasil. 4. Bossa Nova é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois de desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil, voar na velha Cap para Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao Rio. Velha Cap é velha capital, Nova Cap é nova capital. Velha Cap, Rio de Janeiro, Nova Cap, Brasília. Bora lá. A canção Presidente Bossa Nova, escrita no final dos anos 1950, brinca com a figura do presidente Juscelino Kubitschek. Ela pode ser interpretada como a representação de um Brasil moderno, manifestado na construção da nova capital e na busca de novos valores e formas de expressão cultural. Celebração de novos meios de transporte, pois Kubitschek foi o primeiro presidente do Brasil a utilizar avião. Corta isso. Completamente errado. Rejeição à transferência capital para o Planalto Central, de jeito nenhum. O JK queria isso mesmo, transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília. E D. Crítica violenta ao populismo que caracterizou a política brasileira durante todo o período republicano. Não. E muito menos que em todo o período republicano não teve populismo. Isso aí já está errado. Bom, e não foi uma crítica ao populismo também. Então aqui fica a letra A. Representação de um Brasil moderno. JK ele era o homem moderno. Tocava violão, ouvia bossa nova, aquela coisa toda. Andava de avião, andava de carro. Né? Manifestado na construção da nova capital e na busca de novos valores e formas de expressão cultural. Expressões da cultura americana, por exemplo. Né? Que quando o JK abre a economia brasileira para as multinacionais, a cultura americana derrama-se aqui dentro. Tá? Então nós ficamos abertos, nós fomos abertos a novos tipos de expressão cultural, principalmente dos Estados Unidos. Antes disso, a expressão cultural mais forte era a expressão europeia. Beleza? 5. A denominada Campanha da Legalidade, ocorrida no Rio Grande do Sul no final de agosto de 1961, foi uma consequência de quê? Renúncia do presidente Jânio Quadros, que provocou a mobilização da política para garantir a posse do vice-presidente João Goulart. Tá? Realmente houve a renúncia do Jânio Quadros. Mas ele queria que o povo pedisse de volta para ele poder assumir. Tá certo? Houve uma mobilização política para garantir a posse do vice-presidente, que era João Goulart, considerado um comunista pelas alas conservadoras. Houve uma mobilização. Tá? Essa campanha da legalidade ela foi liderada pelo Leonel Brizola, lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver se essa é correta mesmo? Vamos ver. Vitória eleitoral do PTB, que supostamente ameaçava os setores conservadores da sociedade brasileira. Não. Renúncia do presidente Juscelino Kubitschek? Não. 61, galera. Tá bom? Juscelino completou seu mandato, ele não renunciou, tá bom? Vitória eleitoral do PSD, partido que tinha em seus quadros diversos elementos supostamente golpistas. Aqui, letra A, tá bom? Jânio Quadros renuncia por pressão dos setores conservadores, certo? Porque ele queria um alinhamento com a União Soviética, uma política externa independente, né? Visitou China, condecorou Che Guevara, a galera não gostou, os Estados Unidos pressionou, porque é Guerra Fria, né, e tal. Aí ele pediu para sair, renunciou, imaginando que a população ia pedir ele de volta aos coros, e na verdade ninguém pediu,
Tá? E depois disso, os militares com os multinacionais, com a elite estrangeira no Brasil, com o apoio dos Estados Unidos, não queria que o João Goulart, que era famoso por ser comunista, mas não era, né? Eles estavam com medo de ele assumir a presidência do Brasil. Ele era o vice-presidente de Jânio Quadros. Eles não queriam que o João Goulart assumisse a presidência, como estava na lei. E aí que o Leonel Brizola vai fazer a campanha pela legalidade. É uma campanha para que a lei fosse cumprida e o João Goulart assumisse. O João Goulart vai assumir, mas primeiro o Congresso Brasileiro vai fazer uma tramóia. Vai transformar o nosso presidencialismo em parlamentarismo, né? Com a figura do presidente mais fraco, com poderes limitados, e o primeiro-ministro com poderes alavancados, certo? Depois o João Goulart vai fazer um plebiscito em 63 e o povo brasileiro vai escolher a volta do presidencialismo e ele retoma os seus poderes, né? E é por isso que ele vai ser golpeado, né? Por isso que vai haver um golpe, que o João Goulart vai traçar medidas populares, medidas populistas, como reforma agrária, por exemplo. E reforma agrária não dá certo, né? Desde Roma Antiga o povo morre por causa de reforma agrária. Lembra aí os irmãos Graco, né? Tibério e Caio morreram por causa de reforma agrária. E aqui o Jango foi tirado por causa de reforma agrária e de lá para cá muita gente, centenas de pessoas morreram por conta de defender reforma agrária. Então a correta aqui, letra A. Questão 6. Unicamp. Em 30 de março de 64, o presidente João Goulart fez um discurso no qual declarou: acabo de enviar uma mensagem ao Congresso Nacional, propondo claramente as reformas que o povo brasileiro deseja. O meu mandato será exercido em toda a sua plenitude, em nome do povo e da defesa dos interesses populares. Tá? Então ele queria continuar e terminar o seu mandato. Sobre o contexto em que esse discurso foi pronunciado, é possível afirmar o seguinte: enfrentando a oposição de setores conservadores, Jango tentou usar as reformas de base que deveriam abranger a reforma agrária, eleitoral, educacional e financeira para garantir apoio popular no seu mandato. É isso mesmo, está corretíssimo, né? Vamos só ler as outras para a gente descartar. Quando Jango apresentou ao Congresso Nacional as reformas de base, elas já haviam sido alteradas, abrindo mão da reforma agrária. Não, a reforma agrária permaneceu. Essa é a principal causa de ter sido golpeado. C. Com as reformas de base, Jango buscou afastar a forma de esquerdista? Não. D. Jango desenvolveu um plano de reformas que deveria alterar essencialmente a carreira dos militares, o que desagradava a muitos deles, mas também reprimiu várias greves do período, irritando as classes populares? Não. Tá? Correta aqui, letra A. Jango apresentou ao Congresso Nacional as reformas de base e elas já haviam sido alteradas, abrindo mão da reforma agrária. Aqui, né? Enfrentando a oposição de setores conservadores, Jango tentou usar as reformas de base que deveriam abranger reforma agrária, eleitoral, educacional e financeira para garantir apoio popular no seu mandato. Corretíssima, letra A. Beleza? Finalizamos por aqui. Falamos aí do regime democrático, período populista, né? Período democrático, certo? Ou república populista ou democrática. É o que a gente chama, vai de 45 até 64. Falamos do Dutra, falamos do Vargas, JK, Jango e Jânio Quadros. Ou Jânio Quadros e Jango, no finalzinho aí. Beleza? Fez uma revisãozinha bacana, rápida, tá? E não se esqueça, por isso, de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Um abraço e até a próxima aula.